Thiago Trindade, o apresentador do Infelizmente FC. Só para avisar, esse vídeo foi gravado logo após as quartas de final da Série D 2020. Portanto, nós não sabíamos quais seriam os 4 times a subir de divisão. Como um aquecimento para a nossa querida Série D no detalhe, vai aí o vídeo para relembrar os 4 ascendentes da Série D 2020. Sejam muito bem-vindos a mais um Infeliz Lista, a lista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Primeiro, como funciona o Infeliz Lista, eu falei em outro vídeo, vai aparecer aqui a sua notificação com esse tema. E segundo, qual é o tema de hoje? O que é que a gente vai falar? Qual é o foco principal do canal? Série D. Fizemos o Série D de desgraça, falamos de todas as fases até as quartas. E vamos falar das campanhas dos 4 campeões. Por mais que um fique com a taça, 4 acessos, 4 campeões, o principal foco é o acesso e a gente já alcançou. E qual vai ser a regra aqui? A única regra é, a gente vai falar da pior campanha para a melhor campanha. Então vamos começar. Pior campanha dos 4, Floresta. O Floresta de Fortaleza era um clube amador até pouco tempo atrás, apesar de ser um clube de 1954. Como vocês podem ver no escudo aqui do lado, tem o símbolo do Nottingham Forest, versão verde. Inclusive a gente falou isso no programa, que o América de Natal conseguiu ser eliminado por um time que tem o escudo do Nottingham Forest. E como o Floresta se classificou para a Série D? Bem, o Floresta foi o terceiro colocado do Campeonato Cearense, atrás dos 2 campeões, dos 2 finalistas no caso, o Fortaleza e o Ceará. E com isso, ele e o Guarani de Sobral conseguiram vaga. Lembrando que o Ferroviário também tem divisão. O Ferroviário está desde o ano passado na Série C. E aí o Floresta conseguiu vaga, caiu no grupo 3. Grupo 3, onde eles passaram em terceiro lugar com 24 pontos. Fizeram 6 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Eles tomaram 1-0 do Afogados logo no início do campeonato. Afogados que não passou de fase, inclusive. E 2-1 do América de Natal, que nesse 2-1 garantiu a liderança deles. Aí passou o América em primeiro, em segundo passou o Salgueiro, em terceiro passou o Floresta e em quarto teve um confronto direto na última rodada, que o Globo ganhou. Então o Globo foi o 4º colocado. E aí o Floresta foi, como terceiro colocado, enfrentar o segundo colocado do grupo 4, que foi o Itabaiana. E aí o que aconteceu? Floresta classificou, obviamente, né? Ganhou o primeiro jogo. A primeira coisa que eu preciso falar, a primeira fase toda jogaram em Horizonte. Porque a Arena Castelão era muito cara para aquela fase que eles estavam. E o PV era um hospital de campanha, então eles não podiam jogar no Presidente Vargas. E aí eles foram jogar a primeira fase em Horizonte, classificaram. Segunda fase eles foram jogar o primeiro jogo na Arena do Castelão. E venceram por 2-1, abriram 2-0 no primeiro tempo, tomaram um gol no segundo. A gente já falou sobre esses jogos. E aí foram para Itabaiana, a terra dos anões. E saíram tomando 2-0 no segundo tempo já. Foi 0-0 para o intervalo. E com esse resultado passaria o Itabaiana. Só que rapidamente mesmo, o Floresta fez o primeiro. E teve um pênalti imbecil, um lance doido do goleiro com o zagueiro. Que o zagueiro fez o pênalti e foi expulso. E com isso, bateram, converteram, classificaram, passaram de fase. E aí foram pegar o Juventude Samas, o 4º colocado do grupo 2. Que a gente vai até falar daqui a pouco, no terceiro time. Pegaram o Juventude Samas, empataram o primeiro jogo 2-2, pegando um pênalti no último lance. Foram para a Arena da Castelão, 2-0. Jogo muito melhor, classificou. E aí eles foram como 6º colocado geral, só que teve um sorteio para decidir quem ia ser o terceiro por um erro da CBF. Que ou eles pegariam a Aparecidense ou eles pegariam o América de Natal. O sorteio que é o América de Natal. E o que aconteceu? Primeiro jogo, 2-0. Gols de Deizinho num cruzamento de Fábio Alves. E Flávio Torres na escorada de Núbio Flávio. Fizeram 2-0, eles foram com 2-0 para jogar na Arena das Dunas. E aí em Natal saíram tomando 1-0. Gol de Wallace Pernambucano de cabeça. Mas no segundo tempo, num lance que a zaga do América pede 2 ou 3 vezes de cabeça, não lembro agora. Bola sobrou e Núbio Flávio desviou, empatando o jogo e matando ali Floresta, que não tinha divisão ano que vem, que ia ser rebaixado no estadual, vai jogar a Série C e deixou mais um ano o América na Série D. O segundo time que a gente vai falar, o Mirassol. Antes de mais nada, a pontuação geral do Floresta são
36 pontos. Vamos falar do Mirassol. O Mirassol classificou com a 4ª melhor campanha do Paulista. Aí vocês me perguntam, Thiago, não são 3 paulistas que vão pelo estadual? São. Só que o primeiro colocado foi o Red Bull Brasil. E o que aconteceu pouco depois do Paulista foi que a Red Bull comprou o Bragantino, virou o Red Bull Bragantino, e o Red Bull Brasil virou um Red Bull B. Tanto que eles foram para A2, não podem subir para A1 para não encarar o Bragantino, obviamente. E jogaram A2 com um time sub-23. Foram para lugar nenhum, obviamente. E aí o que aconteceu? Com isso, que iam para a Série D, Red Bull Brasil, Ferroviária e Novo Horizontino, tirou a Red Bull Brasil, a vaga foi para o 4º melhor colocado, Mirassol, que foi para as quartas de final. O Mirassol tinha a vaga, inclusive, na Série D, viu? E aí eles fizeram 26 pontos na primeira fase, com 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Tomaram 3-1 da Cabo Friense e 1-0 da Ferroviária, que foi a líder do grupo. Eles foram o segundo colocado. A líder foi a Ferroviária. Além disso, passou em terceiro o Cabo Friense e passou em quarto o Cascavel. Como segundo colocado do grupo 7, eles pegariam o terceiro do grupo 8. O terceiro do grupo 8 foi o Caxias, que na última rodada tomou a terceira posição, que ia ser do Marcílio Dias. E vamos nós. Primeiro jogo, 1-0 Caxias, um golaço de voleio. Não lembro agora o atleta que fez o gol, mas foi um golaço de voleio do Caxias. Na volta, 1-0 Mirassol. E aí vamos nos pênaltis. Nos pênaltis, o Mirassol perde um e o Caxias perde todos. 3-0 nos pênaltis, passa o Mirassol. Beleza. Na fase seguinte, eles pegam o Brasiliense e cacetam logo um 4-0, num jogo bem equilibrado, inclusive, cacetam logo um 4-0. E com esse 4-0, foram para Brasília. Na verdade, o Brasiliense não é de Brasília, né? Mas vamos considerar que sim, foram para o Distrito Federal. Com um resultado tranquilo, abriram o placar, até tomaram a virada, mas com 2-1 para eles, classificou para as quartas de final, quando eles pegaram a Aparecidense. Aparecidense que passou muito bem pelo São Luís de Juí. E aí, no primeiro jogo, a Aparecidense ia placar muito cedo, logo no primeiro lance, com José Maria. Não, foi no José Maria, desculpa, o estádio do Mirassol, que é o José Maria. Com Rodriguinho, logo cedo. Só que no segundo tempo, o zagueiro Jairo faz um golaço contra, apesar que o gol foi muito tosco no sentido defensivo, ele acaba encobrindo o goleiro e empatando o jogo. E depois João Carlos virou o jogo. Beleza. 2-1, placar reversível, lá em Aparecida de Goiânia, no Aníbal Toledo. E a Aparecida chegou a abrir o placar com Alex Henrique, jogando bem e tal, ficou aquele jogo equilibrado. E o Mirassol teve um jogador expulso. Só que ao invés de acontecer o normal, que seria a Aparecidense espancar, o Mirassol rapidamente virou o jogo com gols de Vinícius e Lucas Silva. E aí Marcos Paulo de cabeça, já aos 45, empatou e botou aquele jogo que fica de trocação. Que pode ser aquela coisa da pressão e tudo mais. Só que nos acréscimos teve um pênalti, o João Carlos bateu, subiu o Mirassol. Eu esqueci de passar, eu vou passar no final aqui os times base de todos eles. E aí vamos pro Altos. O Altos classificou como vice-campeão piauiense, perdeu a final para o River que subiu lá em 2015. Passou de fase com ele, só que no grupo o Altos foi líder. O Altos foi o líder do grupo, com 10 vitórias e 4 derrotas, perdeu 2 vezes do São Raimundo, tomou 1-0 na estreia em casa, tomou 3-0 já quando tinha liderança garantida. O São Raimundo precisava dar vaga contra o Juventude de Samas e quase conseguiu. Tomou 2-1 do eliminado Baré e o único time que classificou que ganhou deles. O Motoclube também deu 2-1. O Motoclube do nosso amigo Natanael, que já participou aqui do canal. Com isso eles passaram com... Eu primeiro esqueci a pontuação do Mirassol. O Mirassol está com 38 pontos. Eles passaram com 30 pontos. Beleza, foram para a segunda fase, caíram contra o Rio Branco. 2 vitórias, 2-0 lá no Acre, 3-1 em Altos, no Filipão. Passaram de fase, foram pegar nas oitavas o Salgueiro. Aí, no Cornélio de Barros, 1-1. No Filipão, na volta, 1-1. Foi para os pênaltis. Nos pênaltis, 4-2 para o Altos. O Altos perdeu um pênalti, o Salgueiro perdeu 2. O Altos que começou batendo, por isso também classificou. E com isso, o Altos foi para as quartas. E nas quartas caiu contra o Marcílio Dias. Aí eu teve o primeiro jogo em Itajaí. O Marcílio Dias abriu o placar com Alessandro
Só que o artilheiro Manuel, que já foi artilheiro da Série D, inclusive, que é o vice-artilheiro histórico, eu não sei se ele já empatou a artilharia com o Nonato, empatou. E no segundo tempo, ou no segundo jogo, logo cedo, aos 3 minutos, Clenison abriu o placar. No segundo tempo, Juninho fez 2-0. Betinho, aquele ex-Palmeiras, que foi título de Copa do Brasil, faz um de pênalti, faz outro pouco depois, 4-0. Aí tem um pênalti do Marcelo Dias que Marlon bate e faz, mas a festa ia ser do time da casa no Filipão, num contra-ataque rápido. Jean, com G, pegou o contra-ataque, puxou o contra-ataque com o time, foi lá, fez o 5-1 e classificou o Altos. O Piauí volta a ter um time nas 3 principais divisões do Brasil, coisa que não tem desde 2016. O Altos no final está com 42 pontos, então Altos e Mirassol. O Floresta pega o Novo Horizontino. Essa gravação está sendo feita antes das semifinais, então não tem os jogos das semifinais por isso. E o Novo Horizontino foi o segundo melhor paulista, já estaria na Série D, mas acaba ficando como o melhor dos que ficaram, né, por causa do Red Bull Brasil. E aí na primeira fase ele cai no grupo 8 e classificam fazendo 31 pontos e melhor campanha na primeira fase. 31 pontos, líder do grupo com 9 vitórias, 4 empates e somente uma derrota. Perderam a partida de virada pro Pelotas, na Boca do Lobo, na penúltima rodada da primeira fase. Foi o último time, foi o penúltimo time a perder a invencibilidade. O último foi o Central, que depois caiu fora na primeira fase ainda. E aí com ele passou o São Luís de Juí, o Caxias e o Marcílio Dias. Caxias a gente já falou, Marcílio Dias a gente já falou, São Luís a gente comentou que caiu para a Aparecidense, então vocês já viram os destinos desses 3 times. Faltou passar, os times passaram com Altos, inclusive. Com o Altos passou o River, o Motoclube e o Juventude Samas. Esses todos, a gente ouviu do Juventude Samas para onde eles caíram, né? Caíram para o Floresta. E aí, na segunda fase, como líder do grupo, o Novo Horizontino pegou o Cascavel, o único time paranaense vivo. Tomou 1-0 num pênalti absurdo que não existiu, mas não estamos aqui para jogar arbitragem. E aí foi pro segundo jogo, 3-0 para o Novo Horizontino. Classificou. Com isso, foi para as oitavas de final pegar o Goiânia. Primeiro jogo, abre o placar no primeiro tempo, toma um empate do segundo. Só que no segundo jogo aplica um 4-0, elimina o time goiano. O Goiânia que está correndo o risco de ser rebaixado no Campeonato Goiano, inclusive. E aí foi para as quartas, nas quartas caiu com o Facho teve todo aquele caso de Covid que a gente já falou nos nossos programas. E, com isso, foram lá 4-0. 4-0? Não, foi 1-0 o primeiro jogo, 4-0 foi no agregado. 1-0 o primeiro jogo, gol de Guilherme Queiroz, no jogo que o Facho jogou bem, inclusive, vale destacar. Só que no segundo jogo, esse jogo da volta eu comentei no último programa que a gente fez, 3-0 para o Novo Horizontino. Logo cedo, Cléo Silva, logo com 1 minuto, Cléo Silva abriu o placar. Com 13 minutos, Guilherme Queiroz já fez mais um, artilheiro do time. E com 32 minutos, Danielzinho meteu um golaço, fechou o placar. E aí vamos para os times base, começando pelo Floresta. O Floresta de Douglas Dias, Lito, William Goiano, Eduardo Moura e Fábio Alves, que é um dos destaques do time, o lateral esquerdo. Marconi, Jô e Thalisson, 4-3-3 inclusive. Dezinho, que é destaque, Luiz Soares, que parece o nome daquele jogador uruguaio, mas é Soares com O e com S no final. E Flávio Torres, que é o artilheiro, que é um dos artilheiros do time. Não tenho estatísticas de gols aqui, mas é um dos destaques do time. Dos 3 eu colocaria como maior destaque Dezinho. Aí vamos para a escalação do Mirassol. Mirassol de Jefferson Romário. Sim, o treinador é Leston Júnior do Floresta. O Mirassol de Jefferson Romário, Baracchioli, Heitor Patrick, Moraes, Daniel Carvalho, Igor Henrique. Heitor, Patrick e Moraes. Daniel Carvalho, Igor Henrique, Cássio Gabriel, Neto, Fabrício Daniel, que é um dos destaques, e João Carlos. Mas o maior destaque do Mirassol é o treinador, Eduardo Batista, e Palmeiras é o treinador do Mirassol. E o Altos de Marcelo, Júlio Ferrari, Rafael Araújo, Reinaldo Lobo e Thiaguinho. Dos Santos, Rai, depende de como você quer falar, é um dos destaques. Juninho Arcanjo, que também pode ser destaque, Clenison, e os 2 destaques da frente, Betinho, por ser muito conhecido, e Manuel, que é o artilheiro histórico do Altos. E o nosso Novo Horizontino, Giovani, Felipe Rodrigues, Edson Silva,
Bruno Aguiar e Paulinho. Léo Baiano, Barba. Pois é, tem um atleta chamado Barba no Novo Horizontino. E Pereira, esse Pereira que inclusive jogou no Vitória, foi horrível. E na frente o trio de ataque é destaque, Danielzinho, Cléo Silva e Guilherme Queiroz, o time treinado por Roberto Fonseca. Então foi isso, deixa a sua sugestão de lista aí embaixo. Vi no outro vídeo, 2 pessoas deixaram, daqui a pouco tempo vem essas listas, a gente está fazendo as pesquisas. E é isso. Então, muito obrigado a todos e lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.